Olá! O envoltório carnal nos coloca diante de desafios que nos abalam e que geralmente nos fazem questionar nossos valores morais e éticos. Essas dificuldades são um auxílio divino para que possamos reafirmar nossa fé e nossa perseverança no trabalho do bem. O Espiritismo nos instiga a refletir sobre nossas atitudes e nos faz repensar nossos princípios. Está no ar mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. O Espiritismo, ao contrário do que muitos acreditam, é uma doutrina cristã que vê em Jesus um modelo a ser seguido. Como mensagem do mundo espiritual, complementa as mensagens do Cristo, apresentando-nos uma nova realidade. A entrevista de hoje fala sobre o Espiritismo e a restauração do cristianismo. Não perca! A Vida em Foco tem também curiosidades, crônica, o quadro Espiritismo Esclarece e, fechando o nosso encontro, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. O homem sente necessidade de convívio e contato com os semelhantes. Justamente por isso, estabelece vínculos ao longo de sua vida. Entre eles, a amizade é uma forma de afeto muito peculiar. A nobreza da amizade foi revelada pelo próprio Cristo. Em determinada passagem do Evangelho, o Mestre afirmou que não mais chamava os apóstolos de servos, chamava-os de amigos, pois lhe havia dado a conhecer o que ouvira do Pai. Jesus ofertara a seus discípulos o que de melhor possuía, a luz de seus ensinamentos e o calor de seu afeto. Isso é o que caracteriza a amizade, a partilha do melhor de nosso ser. Por ser tão precioso, esse vínculo deve ser bem cuidado. Conquistar amigos pode ser mais fácil do que preservá-los. Na aquisição de afetos, o carisma auxilia bastante. Mas a manutenção do vínculo exige dedicação. É necessário dispor-se a gastar algum tempo no cultivo do afeto que se granjeou. O comportamento nobre e leal também se faz imprescindível. Considerando essa realidade, há inúmeras atitudes que se devem evitar no trato com os amigos. A agressividade, em palavras ou gestos, surpreende negativamente nossos afetos. A negligência, consistente em dar pouca importância à presença e à palavra dos companheiros, faz com que não mais nos procurem. A lamentação constante também converte nossa presença em um fardo pesado. Os outros também têm problemas. Importa, pois, cultivar a jovialidade. Assim, reflita sobre a importância dos amigos em sua vida. Pense como eles lhe trazem alegria e tornam seu viver mais leve. Lembre-se do exemplo do Cristo, que deu o melhor de si aos companheiros que escolheu. Não gaste os preciosos momentos que passa com seus amigos em futilidades, reclamações ou baixezas. Dê-lhes o seu melhor. Torne sua companhia uma fonte de equilíbrio, alegria e bem-estar. Mostre-se confiável e disposto quando necessitarem de você. Ame-os com pureza e desinteressadamente. Afinal, amigos leais e calorosos são um dos maiores tesouros que se pode conquistar. A entrevista de hoje traz uma questão importante que merece ser discutida: o Espiritismo e a restauração do cristianismo. Fique com a gente nesta reflexão. Olá, que bom que você está conosco, é uma grande alegria recebê-lo para esse nosso bate-papo. Alegria também receber você, Alessandro, amigo querido, para essa nossa conversa. Alegria toda nossa, meu caro Márcio e amigos do programa Vida em Foco. Tudo bem. Alessandro, estamos aqui hoje para falar a respeito do Espiritismo e a restauração das crenças puras. O objetivo, pelo que você nos falava, é demonstrar como o Espiritismo contribui para a correção, por assim dizer, dos erros históricos que se enraizaram
na doutrina cristã. É isso mesmo? Perfeito, meu caro Márcio e amigos. Eu gostaria de fazer uma rápida contextualização. Esse tema foi inspirado em Maria João de Deus, sua belíssima obra Cartas de uma Morta, psicografada pelo filho Francisco Cândido Xavier aos 25 anos de idade. Ele que ficara órfão de mãe aos 5, teve a grata felicidade de recebê-la espiritualmente e de nos propiciar essas páginas belíssimas. Nestas páginas, Dona Maria João de Deus abre um capítulo intitulado Pela Obra Grandiosa da Restauração das Crenças, das Puras Crenças. E ela, inclusive, num dos capítulos, dá uma orientação muito bela ao filho. Sê pobre, meu filho, pensando naquele que não possuía sequer uma pedra onde repousar a cabeça dolorida. E foi o grande Jesus. Ale, o Espírito Emmanuel, que coordenou, que tutelou, né, por mais de 70 anos, por assim dizer, a mediunidade de Chico Xavier, tanto que é quase impossível dissociar um do outro, né? Emmanuel Chico, Chico Emmanuel, mas ele asseverou em dado momento que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Como é que nós podemos compreender uma afirmação dessa natureza? De fato, essa é uma fala muito forte de Emmanuel. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Mas ela está plenamente sintonizada com a própria história do surgimento do Espiritismo. Logo que Allan Kardec travou contato com a primeira revelação de sua missão, isso ocorreu em 1856, na casa de Jean Baptiste Rustin, no dia 30 de abril. Naquela oportunidade, a comunicação espiritual deixava claro que cabia a ele, Allan Kardec, esse papel de restaurar o sentido profundo, primitivo do cristianismo no seio da doutrina nascente, ou seja, da missão que ele, Kardec, organizava. E um espírito se comunicou, uma comunicação que é de Marsella, do ano de 1860, e ele usa pela primeira vez a expressão religião natural e diz que cabe ao espiritismo estabelecer a verdadeira religião, a religião natural, aquela que parte do coração e faz com que o homem se ligue diretamente a Deus. Então, o papel do espiritismo é reviver aquela simplicidade de Jesus, que caminhava no meio da multidão, sem nenhuma distinção, que acolhia profundamente a todos. Vejamos, por exemplo, como era formado o seu ministério, de pessoas simples, aqueles que eram muitas vezes excluídos, odiados até como os publicanos, fariseus a quem ele atendeu, prostitutas, enfim, foi o mestre insuperável do amor, da fraternidade, da inclusão. É esse espírito que o Espiritismo vem resgatar. Alessandra, aqui entre nós, você acha que nós estamos conseguindo, nesses 160 anos de Espiritismo na Terra, e um pouco menos aqui no Brasil, nós estamos conseguindo alcançar esse objetivo? Dizem que somos mais ou menos 10 mil instituições espíritas no país. Como é que você vê isso? Olha, o nosso desafio é muito grande. O Espiritismo, ele tem o papel de estabelecer, entre outras coisas, um novo paradigma, que é o paradigma do espírito. E disse Allan Kardec que o seu objetivo essencial era a universalização dos seus princípios. Os princípios básicos do Espiritismo, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade com os espíritos, mas neste particular do Evangelho, o Espiritismo ele é eminentemente transformador, porque ele propõe que o indivíduo, através do autoconhecimento, portanto elencando as suas virtudes e vícios, consiga esse burilamento a fim de exercer esse que é o maior mandamento de Jesus, que é o amor, que associado à caridade, que é um outro mandamento do Espiritismo, nos possibilitará uma compreensão mais clara, inclusive, da justiça. Veja que esses três princípios, justiça, amor e caridade, são a síntese de toda a lei moral, porque dizem respeito aos deveres do homem para com Deus, para com o semelhante, para consigo mesmo. Então o Espiritismo tem trabalhado muito no âmago das criaturas para tentar fazer com que nós identifiquemos Jesus como nosso modelo e guia. Bem, Alessandra, na sua feição religiosa,
o Espiritismo adota a moral cristã. Jesus. Jesus é a nossa referência. Sem dúvida. A doutrina cristã é amplamente conhecida, difundida no mundo ocidental. São bilhões de adeptos. Nesse sentido, o que é que o Espiritismo acrescenta à doutrina cristã? O que é que o Espiritismo traz a mais? O que é que a revelação espírita tem de novidade? É Allan Kardec que nos propõe essa reflexão no primeiro capítulo de A Gênese, que é uma obra que trata dos milagres e das profecias segundo o Espiritismo. O primeiro capítulo chama-se O Caráter da Revelação Espírita. E lá Allan Kardec vai elencando questões para demonstrar como foi elaborada a revelação espírita. E uma das questões é essa, né? Afinal de contas, se o Espiritismo repete Jesus, o que ele acrescenta de novo? A repetição é uma técnica de aprendizagem. Se o Espiritismo repete Jesus, é porque nós ainda não conseguimos plenamente introjetar na nossa consciência, nos nossos hábitos, o seu mandamento maior, que é o amor universal, a fraternidade, a caridade. Então, repeti-lo é um exercício também de aprendizado. Por outro lado, diz Kardec, não há moral que supere a moral de Jesus, tanto que os Espíritos indicaram a ele, na questão 625 do Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental da nossa codificação, que Jesus é o nosso modelo e guia. Entretanto, há uma particularidade importante. O Espiritismo acrescenta a moral de Jesus, a revelação do mundo espiritual, a sua natureza e todas as consequências que se originam dessas relações entre os homens e os espíritos, permitindo-nos, desse modo, um estudo profundo da nossa realidade espiritual e do nosso papel na Terra. Muito bem, Alessandro. A gente vai fazer o intervalo, mas eu já deixo uma pergunta para você, antes de irmos para o nosso intervalo. Considerando os grandes desafios que nós temos na nossa atual sociedade, qual é o papel do Espiritismo no âmbito da sociedade atual? Excelente pergunta. Fazemos o intervalo, fique conosco que nós já voltamos. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo voltamos com a segunda parte da entrevista. Até já! Voltamos com a entrevista de hoje, que tem como tema o Espiritismo e a restauração do cristianismo. Não perca! Estamos de volta, que bom que você ficou conosco. E para você que está chegando agora, estamos conversando com Alessandro Figueira, companheiro querido nosso. Alessandro está ligado à Casa de Apoio Irmã Sheila, em Colombo, e à Casa Espírita Missionários da Luz, no bairro Bacaxeri. Alessandro é servidor público estadual, trabalha na Sanepar. Dizem que é a melhor concessionária de água tratada e de tratamento de esgoto do país. É o que falam por aí, Márcio. Muito bem. Hoje nós estamos falando sobre o Espiritismo e a restauração, o papel que ele tem na restauração das crenças puras, na correção dos erros históricos enraizados na doutrina cristã. Deixamos uma pergunta antes do intervalo. Qual é o papel, considerando-se os grandes desafios atuais, qual o papel do Espiritismo no âmbito da sociedade atual, Alessandro? Perfeitamente. O papel essencial é estabelecer o chamado paradigma do Espírito. Esse paradigma, ele associa fé e razão, ciência e espiritualidade. Então, a partir do estabelecimento desse modelo, nós poderemos almejar no futuro a chamada universalização dos princípios fundamentais do Espiritismo, pois que o Espiritismo nos oportunizará com isso um conhecimento profundo da nossa natureza, da nossa realidade de espíritos imortais que somos. A partir desse momento, muda completamente a nossa relação com a sociedade, conosco mesmo. Costuma-se dizer, de um modo geral, que nós devemos trabalhar pelas gerações futuras, mas o Espiritismo incute em nossa mentalidade que as gerações futuras seremos nós mesmos aqui reencarnados. Então, nós vamos trabalhar pelo melhoramento progressivo da humanidade a partir da nossa melhor intelecto moral. Portanto, auxiliando, influindo na reforma das leis, das instituições, a partir da nossa própria transformação moral, utilizando o autoconhecimento como ferramenta evolutiva extraordinária para o nosso crescimento espiritual. Muito bem. Dizíamos então lá na contextualização inicial e nessa retomada do intervalo que a ideia, a proposta sua
o objetivo desse papo, é mostrar como o Espiritismo pode contribuir na restauração das crenças puras. Como é que é isso? De que forma ele faz isso na prática? Como é que o Espiritismo tem contribuído de fato? O Espiritismo propõe um novo conceito de religião, que se fundamenta nos laços da fraternidade, pela comunhão de pensamentos, de sentimentos e de crença, dando-nos o entendimento de que religião é essencialmente um laço que nos vincula ao Criador. Ou como afirmara Emmanuel, um sentimento divino que nos impele ao Criador. Isso modifica completamente as nossas relações no âmbito das religiões, combatendo a ideia dos dogmas, das liturgias, dos sacramentos, das castas sacerdotais. O Espiritismo propõe ser a religião natural, aquela que parte do coração e liga o homem diretamente a Deus. Então, nesse particular, nós adotamos Jesus como modelo e guia, porque na sua simplicidade e profundidade, ele nos legou ensinamentos que estão aí universalizados, pois que Jesus não tinha sequer uma pedra onde repousar a cabeça e orientou aos seus discípulos que buscassem primeiro o reino dos céus e sua justiça, pois que tudo mais vos seria acrescentado. É que você mencionou Jesus como sendo essa referência, toda a nossa ética, a gente conclui naturalmente pelos depoimentos dos espíritos, né, e a filosofia espírita nos leva a isso. A ética espírita é a ética do Cristo. Sim. O que você destacaria nessa questão final, nesses minutinhos que nos restam? O que é que você destacaria como marcante na personalidade de Jesus? Jesus foi um mestre extraordinário na arte de amar, de ensinar, de exemplificar. Extraordinário, sobretudo no campo da humildade. O seu ministério, como já afirmamos anteriormente, foi erigido por homens, por mulheres simples. Ele incluiu a todos, aqueles que eram excluídos. Não fez nenhum tipo de exigência, não se distinguia, não usava nenhum adorno especial, nenhuma veste, nenhum símbolo, não adotou nenhum ritual. Jesus foi o mestre da simplicidade e na profundidade na arte de amar. Então é por isso que o Espiritismo propõe ser, de fato, o cristianismo redivivo. Nasceu numa humilde manjedoura, em contato pleno com a natureza, com os animais. E há até uma simbologia extraordinária no nascimento de Jesus, que é com relação à chamada figura dos reis magos, que teriam lhe trazido o ouro, o incenso e a mirra. O ouro simbolizando as seduções, as tentações do mundo para desviar o menino Jesus do seu trabalho espiritual. O incenso simbolizando a adoração. Essa adoração interior que o Espiritismo preconiza, de elevação dos sentimentos e do pensamento ao Pai que está nos céus. E por fim a mirra que simboliza o sofrimento, as dores que naturalmente tiveram seu ápice histórico na crucificação, que nos lega também a mensagem de que na terra aqueles que são injustiçados e humilhados serão exaltados no reino dos céus. E como, Alessandro, nós podemos transpor esse exemplo para os dias atuais, né, dentro das instituições religiosas e particularmente espíritas? Como agir, né, de acordo com Jesus? Sobretudo sendo fraternos uns para com os outros. A fraternidade, dirá Allan Kardec, será a pedra angular da nova ordem social. Será ela que fará baixar as barreiras entre os povos, silenciar os antagonismos de seitas e fazer com que todos passem a se entreolharem mutuamente como verdadeiros irmãos em Deus. Então o Espiritismo nos propõe a fraternidade, elege a caridade como bandeira, fora da qual não encontraremos a salvação dos nossos maiores vícios, que são as causas das nossas imperfeições e dos sofrimentos, que são o orgulho e o egoísmo. E por fim, o Espírito Verdade arremata a sua lição, que foi colocada, aliás, como prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo: homens a quem amamos, aqui estamos junto de vós, que vos ameis uns aos outros, conforme Jesus nos amou, para poderes então entrar no reino dos céus. Bem, muito obrigado. A gratidão é toda nossa, meu caro Márcio. E a você que nos acompanhou, nossa gratidão. Fique conosco porque o programa prossegue aí. Chegou o momento de esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano à luz da doutrina espírita.
Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Cosme Massi. Qual é, para você, a importância do Centro Espírita? Grande, uma importância muito grande para não somente a divulgação da proposta espírita, mas para a educação espírita. Eu diria que hoje uma importância muito maior ainda do que quando o movimento espírita começou. Porque quando o movimento espírita começou, no tempo de Kardec, você tinha basicamente as obras de Kardec como as obras que mais dominavam o surgimento dessa doutrina que estava apresentando no século XIX. Hoje, dada a variedade muito grande de autores, de pensadores, de propostas, todas usando o nome de Espiritismo, veja a importância do Centro Espírita poder ensinar a proposta espírita, tal como Allan Kardec apresentou, para ajudar as pessoas a terem pelo menos uma visão do que é esse Espiritismo de Allan Kardec, e se as pessoas conhecerem propostas espiritualistas diferentes, possam saber essa distinção. Então, se uma pessoa hoje não tem uma orientação de um centro espírita, ela se dirige a uma livraria, imagina como é que essa pessoa ficaria. Imagina alguém que só ouviu falar da palavra espiritismo, ouviu falar que trata de espírito, e vá a uma livraria, o que ela vai encontrar? Como é que ela vai saber o que estudar, ou o que ela deve levar em consideração ou não? Então veja, o papel educativo, um dos papéis fundamentais de uma casa espírita, é ensinar o espiritismo de Kardec, mostrar para ela esta proposta, para essa pessoa, esta proposta do que é o espiritismo segundo Kardec, para que ela possa, quando percorrer essa literatura tão vasta espiritualista, estar preparada para comparar com a proposta espírita. Então essa é uma função importante. A casa espírita orientar os seus frequentadores no conhecimento da doutrina espírita. A segunda importância é fazer com que as pessoas possam conviver em clima de paz, de amor e de caridade, ou seja, fazer com que a proposta espírita possa ser praticada na casa espírita, ser um espaço de prática daquilo que o espiritismo ensina. Então veja, estão duas funções para mim essenciais. A primeira é da educação do que é realmente o espiritismo, segundo a proposta de Kardec, e a segunda de botar em prática, no mais amplo sentido da prática, desses postulados, dessa doutrina que se encontra apresentada nas obras de Kardec. Então você vai praticar ali é um espaço de prática, de convivência prática, além do estudo da teoria, tal como Kardec nos apresentou. Alberto Almeida nos faz um convite à reflexão no quadro Espiritualidade em Gotas. Fique com a gente. O casamento acabou. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É a questão 697 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. É uma lei humana muito contrária às da natureza. Mas só os homens podem modificar as suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Esta foi a resposta dos benfeitores sobre a questão das separações conjugais. Muitos casais que se separam encontram a hostilidade da sociedade ou da sua religiosidade que impede, não acolhe qualquer possibilidade de ruptura conjugal. É verdade que muitos acasalamentos se assentam em bases frágeis, porque motivadas apenas pela atração física, pelo interesse social, por uma motivação de beleza de um ou de outro, de ambos, sem uma sustentação mais firme. Essas uniões infelizes logo se fragmentam, porque elas estão distantes das motivações fundamentais para que uma relação possa lograr persistir: o amor e a união sexual, representando as leis da natureza. Mas, mesmo entre aqueles que se devotam a um relacionamento amoroso e a uma vinculação de natureza afetivo-sexual, mesmo entre estes,
o desafio da superação dos obstáculos que trazem para uma convivência a dois são inúmeros. E aqui e acolá, um ou ambos, não dão conta de poder levar o navio do casamento até o cais da felicidade. E surge a ruptura por conta de um ou de ambos, que não dão conta do processo da autossuperação dos seus próprios conflitos e decidem interromper um relacionamento, mesmo com quem havia programado antes de reencarnar, adiando para mais tarde a possibilidade desse reajuste, deste reencontro. E, efetivamente, estes que fazem essa escolha também estão dentro da legitimidade da própria consciência, posto que só quem está no relacionamento sabe das suas forças. E, como dizem os espíritos, é preferível amputar um membro do que todo o organismo se perca na morte. Logo, no relacionamento de conjugalidade, às vezes as relações elas se precarizam a tal ponto que uma separação causa menos calamidade à família do que a manutenção dela, com desrespeito, com atitudes às vezes de grosseria, de indiferença demasiada ou de agressividade desproporcional presenciada por filhos, se existem, e nessa circunstância este casal já está separado. Legalizar a separação é uma atitude ética, moral, que ensejará dar à família novos contornos, minimizando as consequências que serão negativas, mas ensejando dar a um e a outro a possibilidade de se recomporem e até eleger um novo parceiro ou parceira para recomeçar um outro relacionamento conjugal com todo o aprendizado daquele que não logrou ir até o fim. Assim sendo, o casamento está dentro da lei da natureza, mas a indissolubilidade dele é apenas uma lei humana que marcará a sua abolição pela modificação da legislação de cada país ou pela reformulação dos códigos da religiosidade, quando estas se alinharem com as leis cósmicas que regem os nossos destinos. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Recordando que você pode ajudar a produzir o programa. Mande suas sugestões ou dúvidas para contato@vidaemfoco.com.br. Acesse www.avidaemfoco.com.br para rever os programas anteriores e aqueles que você não pôde assistir. Na página do Facebook, você encontra informações e novidades sobre as próximas edições do programa. Nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição da Vida em Foco. Até lá!